Fala pessoal, vim gravar aqui pra vocês o vídeo pedido pela Samantha Santos. Ela pediu pra gravar quais as dicas que eu daria pra quem é calouro, né? Então vamos lá, deixa eu abrir meu caderninho aqui que ele fechou. Eu anotei, né? A dica número 1 que eu dou é faça todas as listas de exercício. Como muita gente aqui é nova, eu já concluí o 10º período, já concluí o TCC e já colei grau. Eu estou agora na faculdade pagando 3 matérias que ficou faltando. Então, eu estou pagando cálculo diferencial e física eletromagnetismo. O cálculo diferencial ela é a matéria do primeiro período. E a física eletromagnetismo ela é a matéria do terceiro. Então, eu estou estudando agora com alunos ingressantes, alunos calouros. E é bem interessante que a gente teve uma prova na quarta-feira de cálculo diferencial e nenhum deles fizeram lista de exercício. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, mas você fez todas as listas, você não trabalha, né? Eu falei, não, eu trabalho, mas é porque eu tirei um dia e falei, vou estudar pra prova. E eu acho que as pessoas que estão ingressando, como vieram do ensino médio, as pessoas da minha sala são muito novas, têm 18, 19 anos. Então tá bem fresco o conteúdo na cabeça delas. O que elas pensam? Não vou estudar. Só que o nível de pergunta da faculdade é contextualizado. Então ela vem toda uma historinha, você tem que interpretar para poder responder. Não é igual ao ensino médio. Então por isso que eu acho que vale a pena focar na lista de exercícios que o professor dá. A segunda dica é chegar em casa após a aula ou quando você tiver um tempo e fazer um resumo do conteúdo. Um exemplo, o cálculo diferencial, ele estuda função de primeiro grau, função de segundo grau. Então eu chegava em casa e quando ela dava função de primeiro grau, eu fazia um resumo meu, que eu procurava o conteúdo na internet, fazia um resumo e procurava mais questões de exercício. Essas questões eu ia em sites como Estude, site como ProEnem, e para quem não é assinante, eles liberam algumas questões de graça para quem não é assinante. E aí eu resolvi essas questões, porque vai que cai na prova, né? A terceira dica é aprenda todas as funções da calculadora. Eu fui fazer uma prova na quinta-feira de física eletromagnetismo e ela usa muita potência, né? 10 elevado a menos 9, que é nano, 10 elevado a menos 6, aí vai nano, pico, e aí essas coisas aí. E aí a menina que tava do meu lado, ela também tava no 10º período, e ela olhou pra mim e falou, nossa, mas você me ensina a fazer o cálculo, porque eu não sei usar essa calculadora direito. Então, assim, às vezes o que você aprender na calculadora vai salvar você na hora da prova, vai facilitar seu cálculo. Então aprenda todas as funções daquela Cássio lá. Cássio, vou mostrar uma fotinha dela depois. É bem interessante. A quarta dica que eu dou é faça um calendário com todas as atividades que você tem no mês. Essa agendinha aqui eu ganhei na faculdade. E aí eu já peguei e fiz um calendário do mês de outubro. E aí eu coloco tudo que eu tenho no mês de outubro. Eu tenho que até atualizar, porque eu coloquei até o dia 10 só. Então eu coloco tudo que eu tenho. Porque como eu vi lá na minha sala, que eu tô agora, de cálculo diferencial, tinha uma aluna que fazia matemática, ela tava assim, nossa, você acredita que eu perdi uma prova porque eu não li o e-mail? Então, assim, tudo que tiver, que o professor já falar, você já pega e anota nesse calendário e pra não esquecer. Imagina você perder uma prova e não tem como você refazer ela se você não tiver uma justificativa plausível. Tem professor que é bem chato com isso. Então anota lá no calendário. A terceira dica é justamente o que eu falei, abra o seu e-mail todos os dias. Então todos os dias, tira um tempo para abrir seu e-mail e ver se o professor mandou alguma coisa, adiantando alguma coisa, porque. E principalmente o spam, porque o professor tem disso, né? De mandar e-mail. A sexta coisa é participe do grupo do WhatsApp da turma. A minha turma que eu tava era muito unida. Então toda segunda-feira a gente mandava assim, ó, o que é que tem pra essa semana? Aí fulano falava, tem isso, isso. Ah, faltou isso. Então a turma mesmo ajuda a lembrar que você estiver numa turma unida. Participe do grupo do WhatsApp, participe efetivamente, manda mensagem, perguntando o que tem. E isso te ajuda muito. Agora eu vou para a pergunta do Paulo Carvalho. Ele perguntou assim, olha, tem chances de alguém fraco em exatos conseguir se formar? Claro, eu nunca fui boa em exatas. Ensino médio, eu falei, vou fazer biomedicina, vou ir para medicina, vou tentar vestibular para isso, não vou estudar cálculo não.
Pra quem não sabe, eu fiz um semestre de biomedicina e eu não gostei. E aí fui pesquisar outros cursos e caí na engenharia. Então, acho que sim, tem grande chance de alguém se formar. Eu nunca fui boa, tanto que eu tomei pau em todos os 3 cálculos. E fui passada a segunda vez. É comum, engenharia é comum. A pessoa não passar direto, até o 4º período. A Bia Leal perguntou assim, pra mim, qual foi a parte mais difícil assim que comecei? Então, foi essa questão de eu não ter, como que eu digo? Eu não tinha uma rotina de estudos, igual assim, hoje em dia, graças a Deus, quando eu criei esse hoje de produção rotina, eu comecei a ver que os estudantes de hoje em dia estão correndo muito atrás de estudo, estão estudando mais do que as pessoas da minha época. Então, os meninos estão bem esforçados. E eu não fui assim, eu tive um ensino médio bem fraco, eu não tive o incentivo da minha mãe, do meu pai para estudar. Então, assim, por eles eu nem fazia faculdade, pra eles faculdade é coisa de rico. Então, assim, essa foi a minha dificuldade, foi aprender a estudar, foi lidar com a rotina e realmente a engenharia é puxado, é um negócio que seu psicológico fica todo abalado porque você estuda muito para uma prova e às vezes você tira uma nota ruim, muito ruim. E aí o estudante tem que entender que não é culpa dele, é a matéria, o curso é difícil e até o 4º período eu falo com vocês. É puxado, tem muita física, muito cálculo.